Meus irmãos, recebam a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, em nome de Jesus. Juízes capítulo 13. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Jéssica. Juízes capítulo 13. Coloca na ARC, por favor, pastor Paulo, na ARC, na Almeida, por favor. Glória a Deus. Quantos irmãos procuram, está sendo colocado ali. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade de estar ministrando a palavra dEle. Privilégio. Como foi dito essa semana aqui, nem os anjos podem fazer o que nós fazemos quando pregamos. É um privilégio muito grande. Confesso para vocês que fazia um bom tempo que eu não senti o peso da palavra como eu estou sentindo hoje. Foi dito por mais de uma vez que Deus ele tem algo grande para fazer essa noite. E há uma guerra que o diabo não quer que essa palavra seja liberada. Mas maior é aquele que está em nós. E maior é o dono da palavra. Glória a Deus. Juízes capítulo 13. Assim está escrito a partir do versículo 1. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril. Diga comigo, ela era estéril. E não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás, e terás um filho. 4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás, e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Verso 3 de novo, para a gente repetir. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás, e terás um filho. Você pode se assentar, aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Queridos, antes da gente iniciar, eu quero fazer uma oração bem breve. Cubra sua cabeça. Vamos falar com o Pai mais uma vez antes de iniciarmos a palavra. Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, reconhecendo o quanto somos dependentes de Ti, o quanto nós precisamos, e eu mais do que os meus irmãos neste momento. Eu estou aqui reconhecendo, Senhor, que eu sou miserável sem Ti, que eu não posso, que eu não faço, que eu não tenho e que eu não sou. Mas Tu és o dono dessa igreja, Pai. Tu és aquele que gerou essa palavra no meu espírito. Eu peço a Ti, através da Sua graça, opera nessa noite. Brada, toca meus irmãos, Senhor.
Que a Tua palavra venha fazer o que há muito tempo não faz dentro de nós. E que não seja uma palavra para suprir uma necessidade, mas para suprir um propósito, Jesus. Permanece conosco. Abre a janela dos céus. Que nenhum ouvido venha estar tapado. Nenhum olho fechado, nenhum coração endurecido. Mas que a Tua palavra brade, Senhor, dentro de nós. Dai-nos da Tua graça, Espírito Santo, mais uma vez. E eu peço a Ti, em nome de Jesus, glorifica o Teu nome. E você diz amém. Aplaude a Jesus. Meus irmãos, esse texto que Jesus, o Espírito Santo gerou, essa palavra ao meu espírito, é um texto que é muito conhecido, porque nos fala do anúncio do nascimento de um juiz que é muito famoso na Bíblia, chamado Sansão. Só que Sansão, para ser Sansão, ele precisou de um ventre. Vou repetir isso aqui. Sansão, para ser Sansão, para ser esse propósito poderoso e potente que foi na mão do Espírito Santo, ele precisou de um ventre, pastora Sheila. Só que o interessante é que esse ventre na qual o céu escolheu é um ventre que não tem nome. É um ventre que não tem genealogia. É um ventre que não tem história. Mas ele escolheu. Quando eu estava meditando nesse texto, o bispo disse que eu iria pregar. Eu achava, na minha pequenez, que era uma mensagem só. O 13 e o 14, até o final da vida de Sansão. Só que quando eu passei a estudar, eu vi que aquilo que ele tinha para entregar para a gente, me fazer transmitir, é muito poderoso e pesado. Porque trará um conflito para algumas pessoas. Mas não será um conflito negativo, será positivo. Porque irá confrontar a sua mente. E quando a sua mente for confrontada, o seu coração será revelado. E isso é bom. Porque a palavra, ela é luz. E quando ela entra em contato conosco, ela esclarece algumas coisas que a gente, em sã consciência, por si só não tem capacidade de ver. E o texto se inicia dizendo que os filhos de Israel fizeram o que era mal, ou tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Quando eu parei para ler o versículo 1, nós sabemos que Israel, ele está na terra prometida, Canaã. Deus, com a sua mão forte, foi até o Egito, libertou eles de lá. Nós sabemos de toda a história. Passaram 40 anos no deserto. Mas eles entraram na terra prometida. Só que o interessante é que mesmo eles estando na terra prometida, eles fizeram o que era mal, ou tornaram a fazer o que era mal, aos olhos do Senhor. Se nós formos olhar para a história, nós vamos ver que Israel, por mais de uma vez, através da sua conduta, desobedeceu a Deus e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu falei, Senhor, por que mesmo o Senhor tendo cumprido a promessa, colocado eles dentro da terra prometida, quando as coisas estavam boas, eles corriam aos teus pés. Agora quando as coisas estavam boas, eles não corriam para os teus pés. Só quando a coisa apertava, que eles lembravam de Deus. Aí Jesus falou assim, filho, você tem aprendido que Bíblia se explica com Bíblia. Então, o que acontece aqui, o apóstolo Paulo retrata um pouco em 2 Coríntios 5:17. Ele diz que assim que alguém está em Cristo,
nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Falei, Senhor, me explica melhor isso aqui. Jesus me disse que Israel, eles estavam na terra prometida, mas não estavam no Deus que os colocou na terra prometida. É por isso que havia essa oscilação. E trazendo para os nossos dias atuais, nós vemos isso muito claro. Crente que não é crente novo, é crente velho. Parece que a palavra não entra, parece que a conduta nunca progride para melhor. E Jesus me disse que esse tipo de crente, estando na igreja hoje, é um tipo de crente que está na igreja, mas não está no dono da igreja. Vou repetir isso aqui para você pegar. O que nós vemos aqui, há mais de 1000 anos atrás, é atual para os nossos dias de hoje. Porque o povo estava na terra que Deus colocou, mas eles não estavam no Deus que os colocou na terra prometida. Jesus te tirou do mundo, te trouxe para a igreja, e lá vai a primeira pergunta: você está na igreja ou você está em Cristo? A sua conduta, Zômia, a sua conduta, ela condiz com o que é para condizer mediante a palavra? Porque tem gente que está na igreja há muito tempo, mas ainda não está em Cristo. Povo de dura cerviz. Só que o interessante é que esse Deus, Ele é muito esforçado para salvar a gente. Eu não sei vocês, mas eu vejo o esforço do Espírito Santo para me salvar. Alguém tão miserável, alguém tão falho, alguém tão inútil sem Ele se esforça para salvar a gente. Só que o interessante é que quando a gente não coopera com aquilo que Ele quer fazer, se cumpre o que nós lemos no versículo 1. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Qual é o cenário da nação de Israel? É um cenário que não é louvável. Porque todas as vezes que Deus queria mostrar, pastora Sheila, para Israel, para a nação escolhida, qual era a situação dela espiritual, Deus se manifestava de alguma maneira para mostrar para ela. Quando Ele queria mostrar que a nação estava nua, Ele levanta Isaías para profetizar sem roupa. Quando Ele queria mostrar para Ezequiel, a nação está morta, Ele levou Ezequiel para o vale de ossos secos. Quando Ele queria mostrar para Oséias que a nação estava vivendo uma prostituição espiritual muito grande, Ele manda Oséias casar com uma prostituta. Ir lá, comprar ela, casar com ela, mesmo sabendo de tudo que ela iria fazer com ele, Ele manda ele lá. Então Deus, Ele usa esse tipo de ferramenta para fazer o povo dele entender como é que ele está diante dele. E aqui não foi diferente, gente. Porque no versículo 2, diz que havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril, e não tinha filhos. Espera lá. Deus, Ele não se manifesta em uma área que está edificada. Deus, Ele não se manifesta em uma área que está fortificada. Deus, Ele sempre vai se manifestar na necessidade da nação. E quando nós lemos o versículo 2, nós vemos que a esposa não tem nome. Nós já vamos entender quem é essa mulher. Que a esposa de Manoá, ela era estéril. Lógica, gente, lógica. Quem tiver com a Bíblia aberta, me acompanhe. Em nome de Jesus, eu espero vocês pegar a Bíblia. Em nome de Jesus. É bom o telão, mas é bom você saber sentir isso aí. É muito bom, gente. Quando nós vemos no versículo 2, que a Bíblia diz que a mulher de Manoá, ela era estéril. Mentira não, continua aí, Vaz. Ela era estéril. Nós, pela lógica, poderíamos entender que ela não tem filhos. Só que o texto continua dizendo
que ela era estéril, mas ela também não tem filhos. Falei, Senhor, qual é o manto aqui? Aí Jesus falou assim, isso aqui fala de duas esferas. Uma esfera que ninguém vê e uma esfera que alguém vê. Porque nós sabemos que a Rebeca é filha do bispo porque nós estamos vendo ela. Mas se a pastora é estéril, estou analisando, tá, gente? Não estou falando que é literalmente isso. Quem é que consegue ver? Só ele. Então aqui fala de duas esferas, a física e a espiritual. Você quer dizer então que é física e espiritual? O céu trabalha com essas duas esferas. Só que antes de apresentar a física, ele apresenta a espiritual. No princípio criou Deus os céus e a terra. O que veio primeiro? O céu ou a terra? Foi o céu. Então o céu sempre é a prioridade. Então o céu veio primeiro, depois a terra. Então aqui diz que ela era estéril e ela também não tinha filhos. Em outras palavras, a nação não somente estava estéril na sua vida espiritual, mas ela também não estava produzindo nada no físico. A coisa estava feia. Só que quando no versículo 3, diz que o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, segura aqui rapidinho, que anjo é esse? Esse anjo não é qualquer anjo. Jesus me explicou com a Bíblia, dentro desse capítulo, que esse anjo que se manifestou era o próprio Cristo. Vamos lá. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Primeira coisa, quando esse anjo aparece, ele aparece para essa mulher. Essa mulher não tem nome. E muitas das vezes que nós vamos ver uma mulher no Antigo Testamento sem nome, nós podemos fazer uma conexão com a igreja. Essa mulher aqui, ela simboliza a igreja. E quando esse anjo aparece, ele vai até essa mulher e diz, eis que agora és estéril. Segunda coisa, você nunca concebeu. Terceira coisa, você vai conceber. Então vamos lá, a atuação desse anjo, bispo, não é uma atuação qualquer, porque ele atua, ele tem domínio e conhecimento tanto no passado como no presente, mas ele também tem acesso ao futuro. Então esse anjo não é qualquer anjo. Eu vou repetir isso aqui. Ele atua em 3 áreas, no passado, no presente e no futuro. Segunda coisa, ele conhece o passado dela. Ele também conhece o presente. E terceiro, ele também conhece o futuro. Por que foi esse anjo que se manifestou para ela? Nós vemos que lá em Daniel tem uma aula sobre o mundo espiritual. Que quando algo está para ser manifesto na terra, o mundo espiritual começa a se movimentar. Só que não é só o lado das luzes que se manifesta, mas é também o lado das trevas. E sempre que algo grande está para se manifestar na terra, da parte de Deus, o inimigo se levanta. Só que quando aconteceu isso lá em Daniel, nós vemos que um principado amarrou o anjo, porque não era anjo de guerra, era um anjo mensageiro. E os demônios amarrou esse anjo. Só que papai olhou do céu e falou, Miguel, desce lá e libera a mensagem. Não estou entendendo, Lobato, você vai entender. Quando esse anjo se manifesta, a primeira coisa, nós vemos que não é qualquer anjo. Segundo, ele se manifesta com um propósito específico. Que propósito é esse? Primeiro, mostrar a realidade. Segundo, revelar o propósito. Terceiro, fazer a promessa. Só que quando esse anjo se manifesta, nós vemos que não é qualquer anjo. Aí Jesus falou assim, sabe por que eu não mandei qualquer anjo? Eu falei, por que, Senhor? Porque se eu mando qualquer anjo para esse propósito tão específico que eu tenho para minha noiva, os demônios poderiam amarrar. Só que quando eu me manifestei e desci, eu quero ver qual é o demônio que vai amarrar aquilo que eu tenho para fazer. Você não pegou isso aqui? Quando ele se levanta na eternidade e desce para a terra, não tem demônio, não tem principado, não tem nada que impeça
ele de se manifestar. Por quê? Porque o propósito que ele tem é tão específico para este tempo, que se ele enviasse outro anjo, poderia atrasar. Só que como o céu não se atrasa e se manifesta na hora que é para se manifestar, ele desceu pessoalmente. Glória! Só que quando ele se manifesta, Só que quando ele se manifesta, ele não vai na rua dela para saber quem ela é. Ele não olha nas redes sociais dela, trazendo para os dias de hoje, para você entender, para saber quem ela é. Ele não pergunta para o marido dela, Manoá, quem ela era. Mas o céu já desce com o diagnóstico pronto. Vou repetir isso aqui, talvez você não pegou. Eu vou bem devagarzinho hoje para você pegar tudo, que é detalhes. Quando o céu se manifestou na vida dessa mulher, ele não vai atrás de ninguém para saber quem ela é. Já foi dito aqui, o céu te assiste. Então, quando o céu se manifestou para essa mulher, ele veio com o diagnóstico pronto, mostrando que ele é o alfa, ele sabe do começo de todas as coisas, que ele é o ômega, que ele já está no final de todas as coisas. E qual é o manto aqui? Qual é o mistério? O mistério é esse: Jesus não vive o nosso tempo, nós vivemos no Cronos, que é o passado, presente e futuro. Ele vive no Kairos, que é o tempo espiritual. Quando ele se manifesta, Shirley, trazendo uma resposta, trazendo uma revelação, uma profecia, nós precisamos entender que quando ele fala, ele cria. Quando ele fala, ele cria. E haja e ouve. Então, quando ele fala, ele cria. Como ele não vive no nosso tempo, mãe, quando ele se manifesta, revelando o que ele tem para fazer, no nosso tempo não aconteceu nada, mas no futuro, ele já criou. Se você entender isso aqui, se você entender isso aqui, quase 100% das suas guerras estão acabadas. Porque você não vai precisar se preocupar. Por quê? Porque aquilo que ele tem já está pronto. E por que que eu não provei ainda? Porque ele precisa te alinhar com aquilo que ele tem, para você viver o propósito. Quando ele se manifesta, lembra do que eu disse? Ele desceu com o diagnóstico pronto. E ele não se manifestou numa área que já estava edificada, mas ele se manifestou numa área que precisava de uma restauração. Aí ele disse, você é estéril, eu conheço o teu presente. Você nunca concebeu, eu conheço o teu passado. E você conceberás. Em outras palavras, eu sei quem você era. Eu sei quem você é. E eu também sei quem você vai ser na minha presença. Lá vai a palavra. Quando eu estava estudando essa palavra, Jesus falou assim, filho, o que eu vou fazer dela? Eu falei, uma mãe. O que eu fiz, na verdade? Uma mãe. Jesus falou assim para mim, se eu vou fazer dela uma mãe, é porque a maternidade na nação de Israel estava derribada. Só que como eu me manifesto em uma área que precisa de mim, a palavra é essa, Jesus está restaurando a maternidade da igreja. Você não pegou isso aqui? Jesus está restaurando a maternidade da igreja. Porque mães têm, mas o espírito da maternidade não está mais presente como antes. Por que não está mais presente como antes? Porque hoje, para gerar, as mães de hoje, que foram geradas em ventre espiritual, não tem mais a disposição e a disponibilidade que aquelas que a geraram tiveram. Por quê? Porque acontece algumas coisas na gravidez que nem todas têm força para suportar. E foge disso. Só que o céu não chegou com uma proposta, ele chegou, vai ser. Ele não chegou para perguntar, você está bem? O que você está sentindo? Você está... Não, ele chegou dizendo, você agora é estéril, conheço o teu passado, mas eu vim com um decreto, uma palavra profética. O quê? Você vai gerar.
Tanto no âmbito físico como no âmbito espiritual. Porque a necessidade da igreja está nessas duas áreas. Jesus está aqui, glória. Aí quando ele se manifesta exatamente no ventre, no útero dela, porque lá era o lugar da esterilidade. Aí Jesus falou assim, eu vou restaurar, eu estou restaurando a maternidade da igreja. Por quê? Porque a estratégia do nosso inimigo não tem sido muito diferente na época do Êxodo, como nos tempos que Jesus foi nascer. Ele tem matado tantos homens. Não vou precisar falar aqui, porque todo mundo entende o que eu estou dizendo. Ele tem matado os homens, mas também tem atingido as crianças. Só que Jesus se levantou e está restaurando a paternidade. Só que para ter a progressão, precisa de um ventre. É, Márcia. Para o reino de Deus se manifestar, é necessário um ventre. Porque Pai, o Espírito da paternidade está presente na igreja. Não endeusando o bispo, gente, pelo amor de Deus, ele nem gosta disso. Mas ele sabe, todos nós sabemos, ele é um pai para nós. E nós vemos nitidamente o Espírito da paternidade nele. A pastora Carla, a mesma coisa. Só que Deus não quer depender só deles. Deus quer disposição da igreja. Porque a paternidade, para ser pai, ela precisa de um ventre. E para vir à luz, da mesma maneira. Agora, por que as mães de hoje não querem mais dar lugar para a maternidade como as mães que geraram vocês deram? Primeira coisa, porque acontece algumas coisas na gravidez que não é muito prazeroso. No início da gravidez vem o enjoo, vem o vômito. Está entendendo agora, mulher? Está entendendo agora por que tu sente algumas coisas que ninguém sente? Tu está gerando. Segunda coisa, o corpo começa a ser alterado. E tem algumas mães que administram as áreas que o Espírito Santo pode moldá-las. Aqui ele pode, aqui ele não pode. E uma das que ele precisa moldar é a vaidade. Porque é na gravidez que o teu corpo sofre mudanças que, se você em sã consciência, não desejaria ter. Você sofre picos de emoções na gravidez. Uma hora você está feliz, outra hora você está com raiva, outra hora você está triste, outra hora você está angustiado, outra hora você está ansiosa. É um misto de emoções. Se você está sentindo isso, significa que você é uma mãe que foi escolhida no meio de uma nação que está caída. E através de você Ele quer gerar libertadores. Ele está mandando ir nesse nível, eu vou ir nesse nível aqui. E não só isso. Além dos picos de emoções, perto do final da gravidez, aí começam as dores. Aí Jesus falou assim para mim, ontem, de madrugada, eu orando, ele tomou minha boca e começou a pregar para mim. Ele falou assim, eu quero dilatar a intimidade. Porque uma mãe grávida, nós sabemos que ela precisa da totalidade dos 10 dedos. Aí Jesus falou assim para mim, eu quero, fazer. Só que eu preciso de disponibilidade. Para dilatar a intimidade de algumas mães, que eu tenho propósito para fazer. Tem algumas mães que não entenderam que do teu ventre podem sair libertadores. Uma nação esperando você se posicionar, porque do teu ventre pode e vai sair homens e mulheres que vão ser libertadores.
Porque a estratégia do inimigo tem sido o quê? Matar dos pequenos. A estratégia dele tem sido essa. Pais, o celular não impulsiona os teus filhos a buscarem a Deus. Ah, mas não está matando. Não, você acha que não está matando? Todo plantio ele tem uma colheita. E o lado que você alimenta no teu filho é o lado que vai governar ele. Tem duas naturezas, a caída e a de Deus, o espírito e a alma. Se você alimentar os desejos do teu filho, você corre um grande risco de não conseguir resgatar. Jeremias. É por isso que o diabo tem matado os pequenos. Só que em tempo de chacinas, que nós vemos na Bíblia, o que estava acontecendo na terra, matando criança, mas e no céu? O libertador está nascendo. Você não pegou isso aqui no tempo que estava matando as crianças no Egito? Tinha um Moisés nascendo para libertar a nação. No tempo que estava matando em Roma para matar as crianças, para matar o Salvador, nesse tempo estava nascendo Jesus Cristo de Nazaré. Então é nesses tempos que estão matando os pequenos, é que Deus levanta a igreja para gerar libertadores. Só que para gerar, gente, você precisa entender, a sua estrutura vai ser mudada. Eu nunca gerei, mas quem já gerou sabe. E nem vai ter como gerar. Aleluia. Em nome de Jesus. Ri um pouco, gente, que o negócio está tenso. Só que quando você for gerar, você precisa entender, a sua estrutura vai ser mexida. Seus pés vão inchar. O líquido não vai circular como... Vai reter o líquido, vai ficar inchada. Você sabe que as partes vão ser mudadas. Vai aparecer uns furos que você não tinha, uns riscos que você não tinha. Dá glória, Dani. Essa Dani é terrível, Jesus. Só que você precisa entender, se você quer gerar, algumas coisas vão ser mudadas. Só que tem mais. Não acaba somente nas dores. Porque no final de tudo isso, você vai ter que expor a sua intimidade para pessoas que você não conhece. Mas tudo isso em prol de um propósito, o quê? Dar a luz a um Salvador e a um Libertador. Glória. Então Jesus está restaurando a maternidade da igreja. Se vocês nunca parou para pensar, eu vou fazer vocês pensar um pouco. Pastora Carla é uma mãe espiritual. O que ela faz toda semana com a gente na roda? Prepara um alimento, dá mastigadinho para nós. Isso é o trabalho que uma mãe faz na parte da amamentação. O bebê não precisa nem mastigar, ele só engole. Só que Deus quer tirar o leite. Quer colocar o alimento sólido. Elerócia. Sovenémia. Jesus está aqui. Glória. Meu Deus. Dá glória, gente. Exalta. Só que você precisa entender que existem em determinadas mulheres que Deus quer fazer mães, não só deficiências, porque a esterilidade é uma deficiência, mas também existe limitações dentro dela. Existe porquês dentro dela. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem mulheres que nem chegam a engravidar. Elas são estéreis, mas elas também nem concebem. Tem outras que até concebem, mas não sustenta e perde. Existem dois tipos de mulheres.
Só que o interessante é que quando Jesus está falando, ele está acessando o interior dessa mulher. Vou mastigar para você pegar. Quando Jesus está falando, ele está criando dentro dela. E conforme ele está criando aquilo que não tinha vida, ele está dizendo, vai ter vida. Aquilo que não produzia, vai produzir. Porque nós sabemos que quando nós estamos parados, o corpo fica frio, mas quando nós se movimentamos, o corpo esquenta, aquece. Então aquilo que está frio dentro dela, através da palavra, que é como fogo, ele aquece. Glória! Então enquanto ele está falando ela aqui, ele está acessando ela. Por quê? Porque a palavra é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e emoções. Jesus está aqui, glória. Então quando ele está falando com ela, ele está acessando ela. E essa terra seca aí, a água da palavra vai passar. E quando a água da palavra passar, aonde não tinha vida, vai haver vida. Só que não acaba aí. Ele diz assim, você é estéril. Você é estéril. Mas também você nunca concebeu. A palavra conceber, no original, e um dos seus sinônimos dela, tem a conexão com a palavra compreender. Confirmando o que eu falei, ela não gerava tanto no físico, mas também no espiritual. Eu não, Jesus. Então está dizendo assim, existem lacunas dentro de você, mulher, igreja. Existem porquês dentro de você. Existem questionamentos dentro de você que você nunca compreendeu, porque que tais situações nunca deram certo na sua vida. Só que como eu desço com o diagnóstico pronto, e eu não desço para deixar ele do mesmo jeito, para cada deficiência que você tem dentro de você, para cada limitação que te impede de gerar, para cada parte da tua vida que não tem vida, eu tenho uma palavra profética do céu para liberar sobre a sua vida. Eu não sei quais são as áreas que precisam de vida, mas recebe vida nessa noite. Eu não sei quais são as lacunas que existem dentro de você, mas através da palavra, os porquês e os pontos de interrogações estão sendo sanados, tirados da sua vida, porque é um tempo determinado para todas as coisas, e neste tempo não é tempo de ficar parada, neste tempo não é tempo de se basear no que aconteceu, no que tem acontecido, mas na palavra que ele está dizendo que vai acontecer. Então, para cada deficiência que ela tem, o céu tem uma palavra profética. Para cada limitação, a palavra quebra todas as barreiras. E quem não gerava, vai gerar, viu? Teremôcia. Eu estou sentindo graça nessa palavra. Quem não gerava, vai gerar. Tanto no físico como no espiritual. Demios, Eva, Camanúcia, Eva. Oh, Jesus. Só que tem um detalhe. Para gerar, existem alguns posicionamentos que a mãe ou ventre espiritual deve ter. Ele diz assim, ó. Depois que ele anuncia o que vai acontecer. Agora, pois, verso 4. Guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto menino será nazireu de Deus desde o ventre. Mas espera lá. Quem vai ser nazireu não é a mãe, é o menino.
Por que que Jesus manda ela se tornar uma nazireia? Vamos usar essa palavra para a gente pegar. Porque ele diz assim, ó, quem vai ter o propósito, vai cumprir o propósito, vai ser ele. Mas você, como mãe, vai ter que se posicionar. Por quê, Senhor? Porque a santidade e a renúncia dos pais protege a próxima geração. Por que que eu estou dizendo que Cristo é esse anjo? Ele está fazendo um papel de cabeça. Nós somos o corpo, sim ou não? A cabeça projeta, o corpo executa. Mão mexe. Ventre trabalha. Corpo, perna corre. É a cabeça quem dá o comando. Então, para você gerar primeiro, você vai ter que estar conectado com a cabeça. Você não pode estar na condição de uma prótese. Mas você vai ter que estar conectado com a cabeça. Porque a cabeça, que é Cristo, ela projeta. Só que quem executa é o teu ventre. Quem gera o propósito é o teu ventre. Então o que eu tenho que fazer? Aceita o propósito, que dói menos. Porque enquanto você achar que você pode alguma coisa, só vai doer mais em você, abençoada, abençoada. Então ele é o cabeça. A mulher é a igreja. O cabeça projeta, eu tenho esse propósito. Só que quem vai gerar é o ventre da igreja. Então, pega isso aqui. O ventre pode ser teu, mas a promessa é dele. O ventre pode ser teu, mas o propósito é dele. O ventre pode ser teu, mas o sonho continua sendo dele. O ventre pode ser teu, mas o projeto ainda é dele. Então nós precisamos entender isso, que ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele projeta e a gente executa. O problema é que tem gente no corpo querendo cumprir o papel da cabeça. Só que o corpo não manda, o corpo obedece. Dá glória que melhora, gente. Você precisa entender que o corpo não manda, o corpo obedece. Aí tem corpo querendo mandar. Só que sem a cabeça você apodrece, varão, varoa de Deus. Então você precisa estar ligado para gerar o propósito, gerar a promessa. Então vamos lá. Por que ele manda? Ela se consagrar. Porque ele está querendo gerar nela o senso de continuidade. O senso geracional que existe no reino de Deus. Que senso geracional é esse, Lobato? Deus não é o Deus somente de Abraão. Mas ele é o Deus de Isaac e de Jacó. O reino de Deus se manifesta através das gerações. Quando Deus faz algo em um homem, é porque ele quer tocar o coletivo. Deus, ele celebra e ama o indivíduo. Só que ele abomina o individualismo. Por isso você precisa entender que aquilo que ele está exigindo de você neste tempo, não se resume na sua vida. Porque ele quer tocar o coletivo, ele faz no indivíduo para tocar o coletivo. Então quando ele manda ela se consagrar, ele está dizendo para ela, ó, você precisa entender que você tem que ter um senso de continuidade. Porque nós estamos vivendo em um tempo, pastora Sheila, que muitos pais, tanto físicos como espirituais, não têm mais o senso de geração, de continuidade. Eles pensam que tudo que eles fazem se resume no tempo deles. Só que o que você faz hoje, pastora Cris, vai refletir na vida do Pedro. Então, pais, entendam que a santidade, a renúncia dessa geração, dos pais dessa geração,
vai proteger o ventre e a promessa que está sendo gerada no teu ventre. Por que que Ele manda eu me consagrar? Primeiro, para gerar esse senso de continuidade. Segundo, para gerar o senso geracional. Terceiro, Ele diz assim: porque eis que tu conceberás. Não, verso 4, perdão. Agora, pois, guarda-te, que bebas vinho ou bebida forte. Quando nós vamos na Bíblia e vamos estudar ela, nós vemos que quando aparece só a palavra vinho, pode se tratar do suco de uva não fermentado. Mas quando aparece a palavra vinho e a palavra bebida forte, trata-se do suco de uva fermentado, então, que embriaga. Bebida forte, nós sabemos o que é. E comida imunda é aquilo que Deus não aprova. Agora o negócio estreita, Jesus. Dá glória, gente. Aí aqui eu falei assim, por que o Senhor mandou elas não beber o vinho, a bebida forte, nem comer coisa imunda? Quem está ligado vai pegar de primeira. Porque é comprovado cientificamente que se você, estando grávida, ingerir bebida alcoólica, você pode gerar um aborto espontâneo. Ou você fazer com que o feto carregue para o resto da vida deficiências. Dorou-se, queima. Então, em outras palavras, ele está dizendo assim: não toca naquilo que eu estou mandando você não tocar. Porque lembra do que eu disse, o ventre é teu, mas o propósito é meu. Então, já que não é teu, não aborta aquilo que eu te fiz conceber. Tem muitos pais hoje abortando a próxima geração, porque estão bebendo e tendo contato com aquilo que Deus já disse que não é para ter. Só que como o céu não erra, ele vai no ventre certo, porque sabe que quando ela receber a palavra, ela vai guardar a palavra e vai gerar o propósito. Não olha para quem não veio, olha para você que está aqui. Por quê? Porque o céu te escolheu essa noite. Muitos pais que estão igual Noé, se embriaga da própria vinha que ele mesmo plantou. Posso descer, bispo? Se embriaga da própria vinha que ele mesmo plantou. E quando o negócio estreita, ao invés dele reconhecer o erro, que toda ação tem uma reação, sim ou não, ele olha para o filho que viu a nudez, fala: maldito seja a tua descendência. Só que Jesus está falando assim: não quero que você seja igual a Noé, porque eu estou permitindo você ter consciência do que é ter o senso geracional. E se você vacilar, você não vai descontar com quem não tem nada a ver com o teu erro, com a tua imprudência. E você vai entender que como eu te permiti conceber, você tem que gerar, e não amaldiçoar, mas abençoar a próxima geração. Porque se você amaldiçoar a próxima geração, você não vai fazer parte daquilo que eu tenho, porque Noé aparece na genealogia de Cristo, não como pai, mas como filho. Então Deus não dá continuidade a pais que amaldiçoam a próxima geração, mas Deus dá continuidade a pais que são igual Jacó. Chama os 12, recebe a bênção, seja abençoado, eu te abençoo, em nome de Jesus. Então nós precisamos, estou acabando, gente, ter esse senso geracional e não ter contato com aquilo que Deus já disse. Não quero que você tenha contato. Se separa, porque a renúncia, Jesus está aqui, porque a renúncia que você faz hoje vai proteger os teus filhos amanhã.
Mas eu estou gerando, é por isso mesmo, o ventre fala de um lugar inacessível para os homens. E não é na força do teu braço, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Então quando eu renuncio, a minha mão pode não acessar o meu ventre espiritual, mas a minha renúncia protege. Dá glória, gente. Acabando, tá, bispo? Então você precisa entender isso. Só que tem um detalhe. Ela recebeu a palavra. Se coloca de pé em nome de Jesus. Só que tem um detalhe. Ele manda ela se consagrar, sim ou não? Nós já sabemos o porquê. Só que quando ele manda ela se consagrar, ele está liberando uma palavra. Lembra do que eu falei? A palavra acessou ela, e aquilo que era mal virou bênção. Agora, por que, além disso, que ele manda ela se consagrar? Para ela guardar a palavra. Porque se ela ter contato com vinho, com a bebida forte e com coisa imunda, ela perde a consciência. E que aquilo que era para ela dominar, ela passa a ser dominada. Só que Jesus está dizendo assim: eu não te criei para você ser dominado. Eu te criei para você dominar. Só que para eu dominar, eu preciso guardar a palavra. Porque se eu guardo a palavra, eu tenho luz. A palavra é luz. Se eu guardar a palavra, eu não vou ter inconsciência. Por quê? Porque eu vou ter clareza. Em outras palavras, abre um parênteses para a gente acabar. Jesus está dizendo assim, ó: eu não te quero inconsciente gerando meu propósito. Porque se você viver inconsciente, você se coloca na posição de um animal que não pensa. Irracional. Só que se você guardar, obrigado, Espírito Santo, e aguardar a palavra, você vai ter luz. Se você tiver luz, você tem clareza. Se você tiver clareza, você tem consciência. Se você tiver consciência, a palavra renasce dentro de você. Renúncia é um sacrifício, sim ou não? Verso 18. Por favor, pastor Paulo, rapidinho para acabar. Verso 18. Perdão, 19. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente. Isso aqui é mistério. Vendo Manoá e sua mulher. Sacrifício é renúncia, sim ou não? Na verdade, renúncia é sacrifício. Só que o problema é que tem muita gente que recebeu a palavra, está gerando, está crendo naquilo que ouviu. Só que quando chega a hora de sacrificar, não sacrifica sobre a rocha. Vou mastigar para você pegar isso aqui. É um sacrifício sem fundamento. É um sacrifício de tolo. Só que você precisa entender que o anjo, Jesus, só vai agir maravilhosamente se o teu sacrifício estiver fundamentado na rocha. Jesus, ele não foi embora ainda não, viu gente? Ele ainda está aqui. Glória. E se eu fizer tudo isso... Versículo 24. Acabei, gente. Versículo 24. Depois teve esta mulher um filho. Chamou seu nome Sansão. O menino cresceu. E o Senhor o abençoou. 25. E o Espírito do Senhor começou
a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Deixa pronto, pastor Paulo. Versículo 31 do capítulo 16. Não joga ainda não. Fechei a Bíblia. Se você guardar a palavra, não ter contato com aquilo que Deus disse que não é para ter, se o seu sacrifício for sobre a rocha, ter fundamento, vai se cumprir o que aconteceu, você vai gerar e vai dar à luz. Só que o tempo que o propósito está no teu ventre, é você e a sua renúncia que protege. Só que quando o propósito nascer, se você cumprir na risca o que Ele está mandando você fazer, Ele mesmo se encarrega de dar continuidade naquilo que Ele prometeu para você. Não se preocupa, homem, não se preocupa, mulher. Faz o que eu estou te mandando. Mas, Senhor, seu pensamento é de gente, o meu é de Deus. Você precisa entender que eu não estou no teu tempo, eu já estou lá no teu futuro. Enquanto eu falei contigo aqui, eu já criei lá. Só que para você provar do que está lá, você tem que estar alinhado com aquilo que eu já disse que vou fazer. E se você estiver alinhado, quando o propósito sair do teu ventre, eu mesmo me encarrego de livrar, de guardar, de abençoar, de abrir o caminho e fazer com que meu nome seja glorificado. E não vai ficar só aí não, versículo 31, capítulo 16. E não vai ficar só aí não, por quê? Porque quando Sansão morreu, então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai. Então a esposa, a igreja, pega isso aqui, não gerou só um. Mas depois que esse um, ela cumpriu o propósito nesse um, aí descarrilhou. Então eu profetizo em nome de Jesus, que você vai dar frutos e frutos permanentes para a glória do nome do Senhor. Eu profetizo que o teu ventre será fértil, homem e mulher. Eu profetizo que aonde há esterilidade haverá vida, aonde há morte haverá vida, aonde há maldição haverá vida, aonde há questionamentos a palavra irá te acessar. E quando a palavra te acessar, toda dúvida irá cair por terra, todo pensamento que não provém dela irá cair por terra. Você vai gerar o propósito, a tua casa vai gerar o propósito, os teus filhos serão o propósito de Deus, e o nome do Senhor será glorificado na terra. Se essa palavra falou com você, você sabe que deveria estar posicionado de tal maneira, mas não está. Enquanto o Marcão está louvando, você tem a oportunidade de vir até aqui. E a pastora, em nome de Jesus, me ajuda, mãe, vai ungir o ventre. Se vier algum homem, o bispo vai ungir. Mas que você vai gerar, você vai. Tanto no físico quanto no espiritual. A tua vida não te pertence, a tua vida é dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você só é o canal, você só é o ventre. Você só é o microfone de Deus na terra. A voz pode ser sua, mas o clamor é dele. O ventre pode ser teu, mas a promessa e o propósito é dele. Então, enquanto o Marcão está louvando, se você sentir e quiser vir para o altar, venha em nome de Jesus. Pensei eu que tudo pode, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém
Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Pensei eu que tudo pode em um dos teus planos. A vontade é tua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, pois eu estou contigo. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando, está causando medo em teu coração, está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, parece que é Jesus. Está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Não se frustrarão os planos de Deus. Pode o vento soprar, mas os planos de Deus. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor e entregar e derramar os teus planos. Cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir. Toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação. Sempre todos os meus dias, para a vida e para a morte, eu andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador.
separou, me marcou no seu altar para servir. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar e derramar os teus planos, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche, ser reconhecido, marcado por transformação, habilitado pelo céu, sabe todos os meus dias, da vida e para a morte eu vou andar com Deus, o Senhor. Ouve a voz, me separou, me marcou. O Senhor conhece os que são seus. Levante a sua mão e adore a Jesus. Declare isso. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Glorifica o nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor. O culto ainda não acabou, gente. Adora Jesus. Glorifica o nome dele, porque ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Glória a Deus. Quantos tomaram posse dessa palavra? Na hora do louvor aqui, o Espírito Santo me fez lembrar de algo, que é a última coisa que eu vou entregar. Que quando ele estava na minha casa hoje, ele me deu essa palavra. Quando você passar pelo processo da gestação e o propósito nascer, você vai olhar para tudo que você passou, cada marca que a gestação te deixou, no mais profundo do teu ser, cada modificação que houve na sua estrutura, cada angústia que você sentiu, cada medo de que não desse certo, tudo aquilo que você sentiu durante a gestação toda, você vai olhar para o propósito do teu lado, e você vai olhar e vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena cada angústia, valeu a pena cada noite de choro, valeu a pena tudo que eu passei. E a mesma palavra que Salomão declarou, eu quero declarar, que o fim das coisas será melhor do que o começo sobre as nossas vidas. Quantos creem nessa palavra, aplaudam o nome do Senhor. Gente, a minha hora já estourou. Fica bravo comigo não, meu pastor. Em nome de Jesus. Diante de tudo que Deus falou aqui essa noite, tudo que Ele fez, tudo que Ele liberou sobre as nossas vidas profeticamente, tem alguém no nosso meio que ainda não está alinhado com aquilo que o Senhor tem, que não conhece esse Jesus, que nunca deu um passo para Ele. Tem alguém no nosso meio que eu queria gerar, mas eu não posso porque eu ainda não estou ligado com a cabeça. Tem alguém no nosso meio? O silêncio diz que não. Amém. Glória a Deus. Então todos salvos para a glória do nome do Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.